Vocês já pensaram como seria um estudo, né? Tipo, isso aqui. Esse aqui foi editado por uma editora profissional, ó. Aqui, ó. Ela está aqui, ó. Ela editou o vídeo e agora fique com ele. Oi pessoal, hoje vamos falar um pouquinho sobre a redação do Enem. A redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, ou seja, é um gênero textual que defende um ponto de vista, uma tese sobre um tema, utilizando argumentos consistentes para convencer o leitor. Para fazer essa redação, nós precisamos conhecer as 5 competências. Mas o que são essas 5 competências? São critérios usados para corrigir a redação. Ou seja, para você tirar os 200 pontos em cada competência, você precisa ter seguido essas 5 que são as que vão fazer tirar nota 1000. A primeira fala sobre domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. A segunda fala sobre compreensão da proposta de redação e aplicação de conceitos em diversas áreas. A terceira sobre organização e defesa de argumentos. A quarta sobre conhecimento dos mecanismos linguísticos para a construção da argumentação. E a quinta, elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. A estrutura básica de uma redação formada por introdução, desenvolvimento e conclusão. A dissertação argumentativa. A introdução possui a parte inicial do texto representada pelo primeiro parágrafo da redação e tem o objetivo de apresentar o assunto que será discutido ao longo do texto e com 2 argumentos que será desenvolvido durante o desenvolvimento 1 e 2. Primeiro parágrafo da redação. O desenvolvimento da redação do Enem é o coração do texto, pois é a hora de defender seu ponto de vista. Aquilo que você colocou lá na introdução, seu ponto de vista, o problema que você encontrou relacionado ao texto, agora você vai desenvolver o porquê. O último parágrafo é a conclusão, que é a parte final do texto que encerra as ideias e argumentos apresentados, oferecendo um fechamento coerente e satisfatório para o leitor. Para conseguir uma pontuação maior, é preciso ter o repertório legitimado, que é muito importante na redação. Todos que querem tirar uma nota boa, um ponto, precisa. Mas o que é isso? É um conhecimento, por exemplo, um conceito, um fato histórico, um dado, uma citação, pode ser filme, que tem um respaldo em uma área de saber e não em outras opiniões pessoais. Os argumentos na introdução devem ser desenvolvidos ao longo do texto, ou seja, o problema que você encontrou deve ser desenvolvido, um no primeiro desenvolvimento e um no segundo. Os conectivos são termos que em um texto ligam palavras e frases. No decorrer do texto é necessário o uso dos conectivos no início e dentro dos parágrafos. Alguns conectivos são outrossim, dessa forma, infere-se, portanto, ademais. A proposta de intervenção é o último parágrafo do texto que possa minimizar o problema, apresentando 5 elementos. Tem que ter a ação, o agente, o meio, o efeito e o detalhamento, que vai detalhar alguma desses 4 elementos. Para a nulificação na teoria, vamos praticar fazendo uma leitura e uma análise dessa atividade ao lado. A primeira questão pergunta: qual a competência que avalia os tópicos abaixo? Que diz fluidez da leitura. Qual é a fluidez da leitura? São os períodos completos, sem repetições ou falta de palavra. Vai avaliar se falta alguma palavra, se tem repetição. Também vai avaliar a ausência de desvios. Quais são esses desvios? Os desvios gramaticais, de escrita, registro e vocabulário. Essa competência é a primeira. O segundo tópico fala sobre a proposta de intervenção relacionada com o tema, respeitando os direitos humanos e apresentando 5 elementos. Esse proposta de intervenção é que vem lá no último parágrafo da conclusão, que é para conseguir tentar resolver o problema ou minimizar. Que precisa ter a ação, que é o que será feito. Também temos o agente, que é quem fará.
O modo, que é o meio de execução, é como será feito, de que forma aquilo será feito. E o efeito da ação, que é para que será feito. E qual é o efeito que a gente espera que aconteça? Qual é o resultado? E o detalhamento, que é um detalhe adicional sobre um dos outros elementos. Essa competência é a quinta. O outro tópico fala sobre elementos da proposta, tema trabalhado, repertório sociocultural e, além dos textos motivadores, estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós falamos, e o repertório legitimado, que é aquilo que nós falamos, que normalmente as pessoas usam filme, uma citação, pode usar também uma música. Essa competência é a segunda. O próximo tópico fala sobre uso de recursos coesivos e coesão intraparágrafo, que é a conexão entre frases e ideias dentro do mesmo parágrafo, e o interparágrafo é quando conecta ideias entre parágrafos distintos, ou seja, entre um parágrafo e outro. Essa competência é a quarta. O próximo tópico fala sobre projeto de texto e autoria, ou seja, a organização e desenvolvimento das ideias, e argumentos sustentando a tese, ou seja, os argumentos que você usou está sustentando a tese, o seu ponto de vista, estão ligados um com o outro, estão em concordância. Esse é o terceiro. Agora iremos analisar a redação nota 1000, escrita por Vitória da Silva Nascimento, que o tema foi, de 2023, Desafio para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu não irei ler o texto de novo, porque eu creio que vocês já leram, mas a gente já percebe aqui no início que tem um repertório legitimado, que normalmente a gente usa na introdução. Ou, se a gente não conseguir encaixar, a gente pode colocar no desenvolvimento. O ideal é que a gente faça uso produtivo desse repertório. Ou seja, não só citar ele, mas explicar um pouquinho mais, ligar com o tema. Após citar o repertório, ela vai explicar um pouquinho sobre o repertório, ligando com o tema, e logo embaixo ela fala a problemática, ou seja, 2 problemas em que vai ser desenvolvido durante o texto, que é o machismo e da negligência governamental. Esse é os 2 argumentos que ela vai utilizar, é a tese, que é o ponto de vista dela, que ela vai precisar desenvolver durante o texto. No segundo parágrafo já se inicia com conectivo, nesse sentido que vai desenvolver o argumento que foi citado lá na introdução. Vai desenvolver agora o primeiro argumento, que é sobre o machismo. Logo em seguida também nós vemos o repertório legitimado. Pode citar também outro repertório. O importante é citar o repertório e fazer uso produtivo, não só citar, mas falar sobre, fazer uma ligação, que fala o repertório. Pensamento de Simone: não se nasce mulher, torna-se mulher. No terceiro parágrafo já começa com conectivo, outro sim, e vai desenvolver agora o outro argumento, que foi a negligência governamental, o segundo argumento. O primeiro ela desenvolveu no primeiro desenvolvimento do segundo parágrafo, e agora no terceiro parágrafo do segundo desenvolvimento ela vai desenvolver esse. O repertório que ela usou nesse foi pensamento do filósofo John alguma coisa. Nesse parágrafo, o uso produtivo do repertório, lá no finalzinho do parágrafo que começa. Isso porque pessoas do sexo masculino são socialmente isentas desse trabalho, como afirmava Simone. Não estou falando o nome todo porque eu não sei a pronúncia. No último parágrafo, que é a conclusão, onde a gente vai tentar achar uma solução para esse problema ou minimizar. No parágrafo acima também tem outro repertório legitimado, que eu esqueci de falar, que é, segundo o filósofo John alguma coisa, é dever do Estado garantir a igualdade de oportunidade para todos. Aquilo ali também é uma citação, é mais um repertório legitimado. Voltando aqui para a conclusão agora, quero que vocês identifiquem no texto que eu vou falando e vocês vai marcando.
A ação interventiva e fala é quando está incluir na Base Nacional Comum Curricular a disciplina Tarefas Domésticas. O agente indicado é Ministério da Educação. O meio de execução é orientar também os homens na realização desses trabalhos. E o efeito da ação é reverter a mentalidade machista que impera. E o detalhamento que vai estar lá escrito como órgão responsável por construir a mentalidade dos cidadãos. Logo após o conectivo, ademais, tem o governo federal, que aí já começa outra proposta de intervenção, porém não é obrigatório ter duas, uma só, completa, já garante, se tiver tudo ok, os pontos. Aqui encerra a conclusão e tem essa atividade que eu já respondi durante a leitura do texto, porém eu vou deixar aqui escrito para vocês que não conseguiram acompanhar. Agradeço por terem assistido até aqui. Tchau, boas provas.